Olá, olá, aqui é o Ricardo Novaes do Amigo Violão, seja bem-vindo ao canal. Nesse canal eu dou dicas para professores, pais e crianças também que estão aprendendo violão. Então fica muita dica aí que você pode aproveitar. Às vezes eu falo uma coisa para o professor, mas que serve também para o pai. Até mesmo coisas que eu falo para o professor, para o pai, servem até para as crianças. Eu vejo pelos comentários aqui, é muito bonitinho. Então hoje eu quero responder vamos dizer, não é uma dúvida, é uma inquietação de muitos pais sobre como não desmotivar os filhos com o violão, porque eles percebem que às vezes eles mesmos, sem ter intenção, acabam falando coisas, fazendo coisas que não são legais na hora do dia a dia ali e desmotivam os seus próprios filhos, né? Então eu vou dar algumas dicas aqui, são 6 que eu separei, que vão ser reflexões para a gente poder pensar um pouquinho sobre como não desmotivar. A primeira delas é o poder da congruência. O que quer dizer isso? A gente, todos os seres humanos têm uma coisa que é uma necessidade de congruência. Quando eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu mesmo me comprometo e eu tenho uma busca pela congruência. Por exemplo, se eu falo assim, eu vou gravar um vídeo hoje, e se eu falo isso em público, maior ainda a possibilidade de eu fazer esse vídeo. Porque eu crio o quê? Um comprometimento com a minha própria palavra. Isso tem uma força, no caso das crianças, quando você, por exemplo, pergunta para a criança, e aí, você está querendo fazer aula de violão? Ela fala, estou querendo. E você nunca dizer por ela, você disse que está querendo fazer aula de violão, você disse que quer tocar violão, você falou isso. É você buscar essa congruência com as crianças, você fazer perguntas. Isso é uma técnica muito comum até para quem trabalha com desenvolvimento humano, né? Coaches, psicólogos, aprenderem a fazer perguntas que extraiam daquela pessoa uma congruência. Ela vai falar e ela vai querer. Então, assim, muitas vezes, como é que a gente faz isso? É simplesmente não falando demais na cabeça da criança. Porque ela mesma já traz os próprios desejos dela. É muito natural uma criança gostar de tocar violão, é muito comum a criança ter a iniciativa de querer tocar. E quando ela tem isso, a congruência é natural. Agora, quando a gente começa a falar demais, a gente tira um pouco o poder dessa congruência, porque dá a entender que a ideia foi nossa. Inclusive, tem muita gente que usa, às vezes, um certo suborno, né? Se você tocar violão tantas vezes, você vai ganhar tal coisa. Isso dá uma mensagem muito clara, principalmente para as crianças que não têm essa reflexão mais profunda, às vezes, sobre esses assuntos, a mensagem de que você está dizendo assim, você vai tocar violão por mim, e não por você. Então, a congruência tem muito a ver com eu falei, eu vou lá e faço por mim. Tem muito a ver com isso. Ou seja, diminuir o tanto que a gente fala na cabeça da criança e fazer perguntas para ela falar o que ela quer, para que aquilo seja uma coisa que ela vai depois buscar essa congruência fazendo. Essa é a primeira dica, tá? A segunda é uma coisa muito simples. Tá vendo o violão ali, ó? Deixar o violão sem capa. Ali é facinho, a criança, minhas filhas só levantam o violão, rodam ele e para tirar do apoio ali de cima e já podem tocar. Então fica de fácil acesso para elas. Quando o violão fica muito bem guardadinho, com a capinha, com não sei o que, dentro do armário, o que acontece? Dá preguiça, a criança fica com preguiça de pegar, tirar da capa, depois vai ter que colocar na capa de novo, aí ela leva uma bronca porque não colocou na capa. Isso vai gerando o quê? Parece uma coisa muito boba, né? Deixar o violão sem capa. Mas é uma dica legal, porque a criança vai pegar sem ficar com muita preocupação de levar uma bronca depois porque não colocou. Vamos dizer, vamos deixar essa parte da disciplina para outros assuntos, né? E não exatamente para o violão, se você quer realmente motivar seu filho a fazer isso. Tá? Deixa o violão em mãos, porque muitas vezes, quando ele está ali naquele momento de inspiração dele, ele vai lá e vai pegar o violão. Não é muitas vezes na hora que a gente quer, na hora que a gente manda ele pegar, mas é na hora que ele mesmo quer. E é isso que tem mais força. A terceira dica, muito importante, é você escutar bastante música em casa. O que eu noto hoje? Tem muita gente que perdeu esse ritual de escutar música em casa. Antigamente a gente tinha os LPs, depois a gente tinha os CDs, né? Hoje em dia a gente ouve muita música no fone de ouvido. Você pode perceber que escutar música em casa está deixando de ser um hábito para muita gente, né? Muitas pessoas, assim, eu, por exemplo, aqui em casa, eu acabo colocando a caixinha de Bluetooth ou então na televisão. Eu acho muito importante. E aí o legal da televisão é que você pode ver vídeos, né? Então, assim, eu coloco vídeos de músicos que eu adoro, assim, pianistas, violonistas, cantores, né? Que aí você gera aquela imagem, vamos dizer assim, que é quase como se fosse uma meta. A criança fica encantada de ver aquilo.
Você não precisa dizer, tá vendo, olha só, você quer tocar igual essa pessoa um dia? Você não precisa falar isso, mas a própria criança, ela precisa ter contato com isso, para ela ficar encantada, para ela sentir aquilo. Muitas vezes, tem muita criança que, por incrível que pareça, o único contato com a música que ela tem é durante uma aula de violão. E isso não é legal. A família tem que dar esse suporte. Esse suporte que é essa presença. Tem alunos meus, crianças, que não conseguem cantar afinado. Por quê? Porque os pais nunca cantaram para eles, na hora de dormir, nunca colocaram música. Então vai uma coisa hereditária, negativa, né? De não ter música em casa, de não cantar. E isso interfere demais na capacidade da criança se desenvolver musicalmente, sabe? Assim, quando a criança não tem afinação para cantar um parabéns para você, é complicado, sabe? Eu vejo que isso atrapalha mesmo, assim. Então a gente, desde novinho, a gente tem que estar colocando música, colocar vídeos, deixar a criança encantada com aquele universo musical. Isso é muito bacana. Antigamente tinha os discos, não era só a questão de ouvir música em casa, era também aquele contato com o objeto, de pegar, ver a capa, né? Hoje em dia não tem mais isso tanto. Então, por isso que eu falo da importância de você assistir vídeos. Isso é importante. A outra coisa é que você, às vezes, não percebe, como eu também muitas vezes passa isso longe da minha capacidade de percepção, assim, o tanto que eu sou importante. Você, às vezes, não percebe o tanto que você é importante para o seu filho. Então, às vezes é legal, você chegou do trabalho, ficou o dia inteiro fora, pegar uns minutos, né, que não precisa ser muito tempo, e vai com seu filho, pega o violão e fala assim, então, eu quero ver você tocar uma musiquinha, mostra para mim um som aqui, e ficar do lado dele, né? Fazer aquele momento assim de ficar junto. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente não se lembra do mais simples que a gente pode dar, que é o mais poderoso, que é a nossa própria presença. E quando a gente dá essa presença nossa junto com o instrumento, vamos dizer que você está matando dois coelhos com uma cajadada só, né? Então é um momento musical e um momento com você. São duas coisas riquíssimas para a criança que vão enfeitar, vão embelezar aquele momento. E a quinta dica é que na hora que você estiver junto com seu filho fazendo isso, você use o reforço positivo correto. Você pode elogiar, sim, é muito importante, porque o que acontece? Às vezes a gente não faz isso, faz aquilo na melhor das intenções, mas a criança não entende isso dessa maneira. Ela entende que ela está sendo cobrada, ela entende que a gente é duro, isso é muito comum. Não adianta a gente querer argumentar, a criança ela é puro sentimento, ela sente dessa maneira. Então, o que também é uma forma de ver o reforço positivo certo? Tem uma técnica, vamos dizer assim, que é muito boa para você fazer reforço positivo com as crianças, para valorizar, para elas se sentirem valorizadas, que é perguntar, nossa, por exemplo, tocou um acorde, tocou uma música, tocou qualquer coisa que seja, você fala, nossa, mas foi difícil aprender? Você demorou muito para aprender? E deixa ela falar. Não, foi rapidinho, aprendi assim, aprendi assado, eu vi um vídeo, a professora falou, eu peguei no caderno. Deixa ela contar. E isso, na cabecinha dela, ela se sente valorizada, da criança, né? Ela se sente valorizada, ela sente que você está valorizando o esforço que ela teve, valorizando o mérito que ela teve de fazer aquilo. Então, isso é um reforço positivo muito bacana. Perguntar, nossa, como que foi isso? Como é que foi esse processo? Foi difícil? E aí você ouvir. Então, essa pergunta é muito poderosa. Inclusive, ela remete muito à primeira dica que eu dei lá, que é buscar congruência. Quando você faz esse tipo de pergunta e a criança verbaliza, ela está buscando essa congruência. Ela mesma está entrando em contato com essa capacidade que ela tem de pesquisar, de aprender, de ver que as coisas não são tão difíceis, de valorizar a si mesma, de autoestima. Entende? Então é muito bacana esse reforço positivo. E por último, mas não menos importante, uma dica que eu acho que vem muito ao encontro do que você muitas vezes também possa querer, que é aprender violão junto, né? Muitas vezes você fala, poxa, bem que eu queria aprender violão, mas a vida é tão corrida, eu não consigo. Se você aprender junto com seu filho, você está, às vezes, também se dando a oportunidade de aprender uma coisa legal. Você está aprendendo com um método que é mais fácil, que é de criança, então vai ser uma coisa que você vai conseguir fazer com certeza, e você está passando esse tempo de qualidade junto com seu filho e sendo espelho para ele, né? Quando a gente dá esse exemplo, sendo espelho, a gente também potencializa bastante. Quando a gente faz isso com leveza, sem ficar muito preocupado com disciplina, porque eu acho que a gente, dentro de casa, a gente não tem que ter isso de horário marcado para as coisas, a gente tem que ser orgânico, né? Não precisa ser essa vida maluca, a gente já tem muita obrigação, né? Ainda mais hoje em dia, os meninos na quarentena têm horário para fazer tudo, vamos dizer, homework, né? Que a gente aprender isso em casa, né? Vamos dizer, trabalhar em casa é difícil por quê? Porque a gente tem que ficar na frente do computador quando a gente podia estar na frente da televisão, né? E muitas vezes para a criança é exatamente essa mesma dificuldade. Então se a gente coloca mais uma coisa para ela ter disciplina, para ela ter o horário certinho de tocar violão, isso também não é legal. Mas se você
tem um momento ali lúdico, depois do almoço, depois do jantar, de ficar junto com seu filho, aprender junto com ele, falar, agora é minha vez, deixa eu tocar também. Pô, isso é bacana demais, isso aí motiva pra caramba. Se você juntar essa dica com tudo que eu falei antes, realmente fica um pouco difícil de não dar certo, entende? E aí entra uma última reflexão para você que chegou até aqui, que é o seguinte, a gente não tem que esperar um resultado na hora, no primeiro momento ali, no primeiro ano, alguma coisa assim, com o nosso filho. O que mais interessa é ele, quando ele crescer, eu acho que é isso que é a medida do sucesso, é quando a criança se torna um adolescente, um adulto, é ele lembrar daquelas experiências só do que foi positivo, não ter trauma. Então, por exemplo, eu aprendi a minha primeira música, e justamente com meu pai, quando eu tinha 9 anos, mas eu fiquei muitos anos sabendo só aquela música. E quando eu tinha 17 anos, eu fui estudar violão. E então, quando eu cheguei lá, eu tinha aquele sentimento de que aquilo pertence a mim. Entende? Eu não tinha uma ideia de que aquilo é muito difícil, de que aquilo é uma coisa que não é para mim, que é só para os outros e tal. Por que que eu não tinha? Porque eu aprendi com meu pai, aprendi com afeto, aprendi de uma forma simples, né? Que ele, por sorte, né, ele tinha uma musiquinha lá que ele conseguiu me ensinar. Então, eu vejo que a gente deixar esse legado de um pertencimento, uma sensação de autoestima em relação ao instrumento, é muito poderoso. Né? A gente muitas vezes vai ver o nosso filho não querendo tocar violão agora, isso não quer dizer que ele perdeu o interesse. Ele simplesmente está vivendo a vida dele. Mas lá para frente, aquela sementinha pode dar muitos frutos. A gente tem que ter isso em mente. Com os nossos filhos, de uma maneira global. Assim, né? O que a gente vê agora não é a realidade para o resto da vida. As coisas mudam muito rápido. A cabeça das crianças, quando vira adolescente, quando passa por tantos desafios, quando passa a valorizar mais as coisas. Aí tem uma outra visão a respeito daquilo. Eu vejo que, no caso do violão, a gente vê muito assim, essa dificuldade de lidar com a dificuldade. Né? Qualquer dificuldadezinha já desiste. E quando a pessoa vai amadurecendo, né, isso é natural, que ela perceba que só com um pouco de esforço que ela vai sentir até o mais valor daquilo e vai ter mais valor do que ela está fazendo. Isso é natural, a gente tem que se lembrar que a gente também passou por isso. Né? Então, ficam aí essas 6 dicas para você. Eu vou dar uma recapitulada aqui para você. Vamos lá. Primeira, o poder da congruência. Fazer perguntas para não ficar falando demais na cabeça do seu filho. O segundo, deixar o violão sem capa para não dar trabalho demais. Terceiro, escutar muita música em casa, ver vídeos de músicos famosos e tal, que você goste. Outro ponto, passar tempo com seu filho quando ele está tocando violão. Valorizar. Quinto, fazer reforço positivo. Perguntar, e aí, foi difícil aprender? E a sexta coisa é você aprender junto, tá bom? Então, é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilha aí com seus amigos que também têm filhos, que possam estar passando pela mesma situação, e se inscreva no canal, beleza? Ativa o sininho também para receber as notificações. Isso aí, tchau, tchau.